Olá, queridos irmãos e irmãs, olha essa dúvida que interessante. No livro de Levítico, me chamou a atenção que nas leis alimentares, morcegos são chamados de aves e lebres de ruminantes. Sabemos que isso não é correto. Nesse caso, temos um erro na Bíblia. Como podemos harmonizar esse erro com o fato de dizermos que a Bíblia não erra? Seria, porventura, algum erro na tradução? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida que você deixou pra gente aqui nos nossos vídeos. E você também tem essa oportunidade, ok? O comentário desse vídeo está aberto para você colocar perguntas, dúvidas, sugestões, sempre com aquela generosidade, educação, que cabe na vida de todo servo de Deus. Então, antes de te explicar isso, já deixa o joinha, deixa o like, isso ajuda muito o nosso canal, é muito importante pra gente. Então eu espero que você possa nos ajudar dando o seu like agora no nosso vídeo, ok? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e hoje eu vou conduzir você nesse estudo que é bem técnico, bem interessante e vai trazer uma profundidade muito grande na sua compreensão da palavra de Deus, ok? Vamos então à minha lousa de explicações aprender mais sobre o tema, vamos lá? Então vamos lá, texto na tela. Levítico capítulo 11, de 13 a 19, nos diz o seguinte: das aves, estas abominareis, não se comerão, serão abominação. Aí eu omiti algumas aqui para a gente ir direto ao ponto. A gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Então observe que nesse texto bíblico, morcego aqui é lançado dentro da lista de aves que o povo não podia comer. Alguns, na ansiedade de desacreditar a Bíblia, logo começam então a dizer que a Bíblia contém esse erro grosseiro, aplicando o morcego aqui, uma característica, ou melhor, colocando-o num grupo que ele não pertence, que é o de aves. E ainda dizem que tem outros erros, como no caso da lebre, que é citada como ruminante e que eu vou mostrar na sequência para você. Será que essas pessoas estão certas nessa crítica que fazem? Eu vou te mostrar que não e todos os motivos de estarem errados nessa crítica e por que a Bíblia está correta quando coloca o morcego nessa lista e lebres, inclusive, em lista de ruminantes. O estudo está muito interessante, por isso fique até o final para um aprendizado profundo da palavra de Deus. Vamos então entender por que morcegos e lebres não estão classificados errados na Bíblia. E é nesse momento que você faz a inscrição aqui no canal. Olha só, para receber os próximos vídeos que nós vamos fazer aqui, você precisa estar inscrito. Segunda a sexta temos publicado aqui às 15 horas e você tem então esse canal para você estudar a Bíblia gratuitamente aqui no YouTube, mas faça a sua inscrição para poder receber a notificação e estar sempre passando aqui estudando a palavra de Deus. Olha só o texto que fala das lebres, Levítico 11, 6. A lebre, porque rumina. Aqui ainda está falando das proibições de animais que não devem ser comidos ali pelo povo. A lebre, porque rumina, mas não tem unhas fendidas. Esta vos será imunda. Lembrando que o conceito aqui de puro e imundo, no contexto aqui de Velho Testamento, das leis alimentares, significa imundo aquilo que não é apropriado e puro aquilo que é apropriado para se comer aqui dentro do contexto de leis alimentares. Olha só. Então, tecnicamente, um morcego, se você pegar os livros de biologia hoje, ele não é uma ave de forma nenhuma. E nem uma lebre, ela rumina. De forma nenhuma, isso está certo se você pegar um livro hoje em dia. Mas por que a Bíblia está correta em citar dessa forma? Olha só que interessante. O grande erro de interpretação daqueles que acusam o texto bíblico de estar errado é aplicar os conhecimentos existentes hoje, nas nossas épocas mais modernas, pegar esses conhecimentos e aplicar nos textos que foram escritos, como no caso das leis aqui do Velho Testamento que nós estamos analisando, especialmente esse livro de Levítico, escrito ali por volta dos anos de 1446, entre 1446 e 1406 antes de Cristo. Olha isso. Olha a quantidade de tempo antes de Cristo. Seria mais ou menos, então, como exigir que as pessoas que viveram há 1000 anos lá no passado conhecessem o funcionamento de um avião antes dele ser
inventado. Então, não podemos fazer isso dentro da interpretação. Isso porque muitas nomenclaturas, por exemplo, de classes, de grupos de animais, só foram realizadas em tempos próximos daqueles que nós vivemos. Ou seja, lá no passado bíblico, aquelas pessoas, aqueles escritores, nem imaginavam muitas dessas classificações que nós mesmos fazemos hoje em dia. Eles não tinham essas informações. Vamos então entender agora por que o texto bíblico está assim adequado à época em que ele foi escrito. Preste bem atenção nisso porque é importante. Quando Moisés escreve então as leis que recebe de Deus para que o povo lesse depois e seguisse e aprendesse, ele emprega conhecimentos existentes em sua época para que houvesse uma compreensão facilitada do povo. Então, quando nós analisamos as leis alimentares lá de Levítico, nós observamos que elas são baseadas em observações externas. Preste bem atenção nisso que é importante. Observações externas. Então, como que o povo ele saberia identificar um animal que poderia ou não ser comido? Observando. Por exemplo, apenas peixes que tinham escamas e barbatanas podiam ser comidos. Observem em Levítico 11, versículo 9. De todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todos os que têm barbatanas e escamas, nos mares e nos rios, esses comereis. Então observe que aqui a utilização de um aspecto visual externo do animal é aquilo que mostra para o povo aquilo que podia ou não ser comido. E isso é aplicado a todos os tipos de animais, tanto peixes quanto aves e outros. Essa era a forma, então, possível do povo identificar simplificadamente os animais puros, ou seja, aqueles que podiam ser comidos, e os animais imundos, e saber então qual que eles podiam comer, que estavam de acordo com as ordens de Deus. Agora vamos analisar juntos por que o morcego é citado então ali dentro do grupo de aves. Qual que é o motivo? Mas antes de te explicar, um recado rápido. Primeiro comentário fixado aqui desse vídeo tem o link dos nossos 2 cursos. Dê uma passadinha por lá para conhecer e vir estudar comigo, ok? Quando a Bíblia inclui morcegos entre o grupo de aves, está claramente agrupando animais que têm certa característica clara e perceptível. E qual ela é? Voar. Sim, tanto aves quanto morcegos, eles voam. Não se tinha naquela época, então, conhecimento tal qual temos hoje em dia a respeito de características mais detalhadas da biologia do animal. E, obviamente, o texto bíblico aqui não tem a intenção de ser um tratado biológico-científico, ok? Mas apenas de observação de características externas para ajudar o povo a obedecer à lei de Deus. Não sentia naquela época, então, esse conhecimento da biologia. Daí o morcego, segundo o conhecimento da época, estar listado entre o grupo de aves, devido à sua característica principal aqui observável, que é ser semelhante à das aves, ou seja, o morcego, ele voava. Então, está certinha a descrição bíblica para a época em que ela foi escrita. Se fosse escrita hoje, certamente teremos mais características, né, que estão mais adequadas ao conhecimento mais amplo da nossa época, mas não foi na nossa época, foi anteriormente. Agora, por que a lebre é tratada então como um ruminante? Olha que interessante essas informações. As lebres, tais como os ruminantes, eu quero lembrar com você aqui que os ruminantes são aqueles animais que ficam como que mastigando frequentemente um alimento devido ao seu processo de digestão. Por exemplo, as vacas são ruminantes. Então a gente sabe que por conta de ter vários estômagos, ela fica engolindo e voltando o alimento várias vezes. Então as lebres, elas também têm uma característica de ficar como que mastigando o alimento de uma forma frequente. A forma como ela come é muito parecida com o que os ruminantes fazem ali na sua boca. Então, externamente, a lebre parece com os ruminantes na sua forma de comer. Então, hoje em dia nós sabemos que internamente, no processo de digestão da lebre, ela não rumina.
nós temos esse conhecimento hoje. Mas a boa regra de interpretação ensina que um texto deve ser interpretado à luz do seu contexto e do conhecimento que estava disponível na sua época. E no contexto das leis, no caso aqui das leis alimentares, a lebre entra então em um grupo de animais com a mesma característica externa. E essa característica era facilmente identificada de uma forma visual naquela época. Além disso, não era objetivo do texto bíblico ensinar biologia, de forma alguma. O objetivo era trazer leis alimentares ao povo que deveria conseguir identificar de uma forma simples o que era ou não proibido ali pela lei de Deus. Daí então os animais serem agrupados por características peculiares que eles tinham, externas, fáceis de identificar. Seria no mínimo insensatez querer que o texto bíblico trouxesse nele conhecimentos que ainda não existiam, de forma plena, como por exemplo o funcionamento do sistema digestivo dos ruminantes. Assim, dessa forma, fica claro que não temos um erro na Bíblia se considerarmos o texto analisado à luz do quê? Da sua época, à luz do seu propósito. E ainda fica também muito claro que aqueles que buscam manipular o texto bíblico para insinuar contradições que minimizem a autoridade da palavra de Deus, essas pessoas acabam caindo do cavalo mais uma vez, pois sua manipulação não consegue resistir à mais simples análise textual, conforme demonstramos aqui. Então, quando você vir alguém criticando o texto bíblico, sempre busque interpretá-lo corretamente, porque as pessoas utilizam, infelizmente, muitas vezes a falta de conhecimento dos crentes para convencê-los desse tipo de barbaridade, da Bíblia estar errada aqui. E nós vimos aqui que, à luz do contexto do texto da sua época, escrito naquele momento, não está errado, ok? Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Vou deixar para você mais alguns vídeos. Lembrando, primeiro link aqui no comentário fixado, você tem informações do nosso curso. Vem estudar comigo de forma ainda mais profunda do que fazemos aqui no YouTube e venha conhecer mais a palavra de Deus. Vou ficando por aqui. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.